Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Tainara Medeiros, mas vocês podem me chamar de Tatassauro. Eu sou bióloga e, se tudo der certo, serei mestrando em paleontologia. Peço desculpas pelo microfone ruim, porque levaram meu microfone bom, tiveram que viajar, e daí a pessoa que tem o microfone bom teve que levar pra viagem. Então, vocês que lutem, peguem um fone para conseguirem escutar certinho essa aula. Quando eu for monetizada, eu juro que daí o áudio é sempre bom para daí vocês conseguirem ouvir sem fone. Mas enfim, o tema da aula de hoje vai ser sobre paleoecologia. A gente vai falar um pouco sobre as evidências indiretas, as evidências diretas e alguns insights maneiros que dá para fazer aí com a paleoecologia. Primeiro de tudo, é interessante separar o que é autoecologia e o que é cinecologia, que são duas linhas aí que dá para de estudos dentro da ecologia. A autoecologia refere-se ao indivíduo, à espécie ali, né, e como ela interage com esse meio, enquanto que a cinecologia já é mais como as comunidades estão interagindo com o meio ambiente. Então, o auto lembra que é do próprio, enquanto que o cine é do todo, da comunidade. E daí pensa que o C, comunidade, tá aí é um S. Dá pra imaginar que dá pra escrever com C, mas não é com S, tá? Por favor. Só uma forma didática de entender. Tá, aqui introduzindo alguns termos aí da ecologia, né? Pra quem não é da bio, nunca viu esses termos e fica tipo, what the fuck, que é isso? Então, né? Biosfera é o todo, é tipo a Terra com os fatores bióticos e abióticos. O ecossistema, ele é algo maior, enquanto que as comunidades é algo menor. Pensa o ecossistema como um grande todo e as comunidades são divisões desse ecossistema. E o habitat, ele é muito específico à espécie. Então, esses termos são bem complicados, alguns ecólogos dizem que é para abandonar tudo isso, só que para um estudo introdutório é importante saber sobre esses termos. Então, ecossistema, o todo, pensa nas plantas, nos fungos, nas bactérias, tudo. A comunidade é restrito tipo, a um local daquele ecossistema, enquanto que o habitat é referente àquela espécie. O local que a espécie habita, com os fatores bióticos e abióticos que ela vai interagir da espécie. Mas como que se faz essa divisão aí dos ambientes? E eu acho que a forma mais didática de explicar é com um exemplo que tem no livro do Protero, que é com o ambiente marinho. Então, o ambiente marinho, tu usa dois critérios para fazer a divisão ali, né, do ambiente. Primeiro critério, tu pode utilizar a profundidade da água e o tipo de substrato também. Aí aqui tem uma figura bem ilustrativa. Então, como tu vai dividir o ambiente marinho em ambientes menores? Bom, tu pode dividir em subbatial, que é essa parte aqui mais de boa, que não tem tanta água. Tu pode dividir em batial, que daí é mais ou menos aqui, onde tem um pouquinho mais de água. Abissal, que daí já é tipo muito profundo. Mas tu pode ainda dividir no adal, que é mais profundo ainda. São poucos organismos que conseguem viver numa profundidade assim tão hardcore. Mas aí tu também pode dividir referente aqui à terrinha, digamos assim, a areinha da praia e do oceano. Tu pode dividir em plataforma continental, tu pode dividir em talude, tu pode dividir em planície abissal, tu pode dividir em fossas, fossas profundas e por aí vai. Então tem várias formas de dividir. Aí também tu pode dividir os organismos. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a um pouco. Os organismos tu pode dividir também. Então, pegando aqui novamente o exemplo do ambiente marinho, tu pode dividir eles conforme do que eles se alimentam. Tu pode dizer que tem organismos detritívoros, que são aqueles que se alimentam de detritos, que são restos de matéria orgânica. Pode dizer que eles são filtradores, que são aqueles organismos que vão filtrar a água do mar em busca de alimento, partículas ali de alimento que possam servir de nutrientes. Pode dizer que são predadores e por aí vai. Os organismos bentônicos, que são aqueles que ficam no solo, tu pode dividir ainda mais. Pode ter bentônico escavador, bentônico que vai fazer aquelas comunidadezinhas de corais, por aí vai, os recifes de corais, que são os construtores. E aí tu também tem outros termos importantes, além dessas formas de se alimentar, né? Detetivo, filtrador, predador, blá blá blá. E aí, classificação de como eles estão. O local que eles abrigam, né? Tipo, o bentônico é ali no chão. Tu tem o plantônico, que são os organismos que ficam meio que à deriva, que são aqueles pichuchucos no topo lá, que geralmente fazem a fotossíntese. Eles ficam à deriva no mar, de um lado para o outro. E tu tem os nectônicos, que são os nadadores ativos. Então, pensa lá num peixe. Um peixe é um nectônico, que daí ele é
fica nadando ativamente e ele escolhe para onde ir, não fica à deriva dependendo da corrente marinha que nem os outros. E aí, uma coisa interessante que a gente tem é a dinâmica trófica, que é basicamente quem come quem. A gente sabe, né, já foi dito isso em várias outras aulas, que a gente tem os produtores primários, então pensa em uma planta, já vamos pegar aqui o ambiente continental, e aí que tu vai ter um herbívoro que vai comer essa planta. Então vamos pensar, sei lá, o herbívoro A, porque eu não quero desenhar, porque vai ficar horrível. Aí desse herbívoro vai ter um predador, que é o predador B, que vai comer ele. Tá, parece muito simples, né? Essa dinâmica, só que assim, na real, depois de muito tempo estudando, a galera descobriu que na real o que a gente tem é uma teia, porque vai ter os carniceiros, que vai comer tanto o B quando morrer, vai comer tanto o A quando morrer. Tem o parasita, que vai viver, sei lá, dentro do B, ou dentro do A também, vai parasitar ele. A gente tem também os decompositores, que vão, peraí, A, B, C, D, E, que vão decompor toda essa matéria orgânica quando morrer, e por aí vai. Então é uma teia, é um negócio muito mais complexo que as comunidades têm hoje em dia. Mas tá, vamos falar aí de alguns fatores ambientais, que são as evidências indiretas que a gente pode ter, aplicar no registro paleontológico. E assim, essa parte aqui é meio complexa, é meio complicadinha, e aí gera alguns problemas que a gente vai discutir mais pra frente, mas por enquanto vamos aceitar ela bonitinha e eu vou falando das problemáticas. Tá, temperatura. A gente sabe que muitos organismos, eles dependem demais da temperatura para manter o seu metabolismo, né? A grande maioria dos organismos precisa da temperatura para manter o seu metabolismo. E a gente já viu em algumas regras, não lembro se era a regra de Allen ou a regra de Bergman, uma coisa assim, que ambientes mais quentes a gente tem um menor tamanho corporal. Só que, em compensação, geralmente em ambientes quentes, a reprodução é muito mais rápida. Os organismos ficam maduros reprodutivamente muito mais rápido, e eles conseguem produzir mais filhotes também mais rápido. E assim, no ambiente continental, a temperatura varia muito. A gente sabe, né? Tem vezes aqui, pelo menos em Porto Alegre, que tá, sei lá, 12 graus de noite e aí depois tá 30 graus de manhã. Então varia pra caramba. Só que a parte legal é que a água ela consegue manter a temperatura de uma forma muito estável, variando poucos graus. Aqui tem um gráfico maneiro que mostra, olha só, o quanto que a temperatura da água variou de da água não, perdão, do continente de janeiro até julho. Olha, tipo, a variação enorme que teve no continente aqui também. Enquanto que no oceano foi muito pouco, porque a água consegue manter a temperatura. Tá, e a temperatura também vai ditar aí a solubilidade dos minerais. Quanto mais quente tá a água, mais carbonato de cálcio a gente tem. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais quente está uma água, menos gás carbônico e oxigênio a gente tem. Então, o quente pode ser bom para os organismos que têm conchas de carbonato de cálcio, eles conseguem crescer mais, só que pode ser ruim porque tu vai estar tirando o gás carbônico e o oxigênio também. Então é uma faca de dois legumes. Brincadeira, uma faca de dois gumes. Tá, né? No continente, a temperatura ela é basicamente ditada pela temperatura e a precipitação. Precipitação é chuva. E tu consegue ter alguns organismos indicadores de paleotemperatura. Que organismos são esses? Bom, corais, tu sabe que tem que ter um ambiente meio quente ali para esses corais sobreviverem, mas não tão quente. Tu sabe que répteis e anfíbios também precisam de um ambiente quente e bom para eles sobreviverem. Então, encontrar répteis e anfíbios são indicadores de paleotemperatura. Tu pode inferir ali mais ou menos a temperatura com base nas temperaturas atuais. E as folhas das plantas também são um ótimo indicativo. As plantas têm adaptações nas suas folhas. Tipo, folha com margem dentada, folha com a margem regularzinha. Cada uma dessas margens, de tipo de folha, é uma adaptação para um determinado ambiente. Então, isso também pode servir como indicador de paleotemperatura. O oxigênio, tá.
O oxigênio na Terra não é um grande problema, né? Porque ele tá vagando ali de boa, não tem nada que vai interferir muito no oxigênio na Terra. Só que no mar ele é um problema, porque o mar vai depender da solubilidade que ele está na água. Então pode ter locais que tem menos oxigênio e locais que tem mais oxigênio. Como a gente já viu, ambiente muito quente diminui o oxigênio. Mas então, só que pouco oxigênio ao mesmo tempo, pensando no registro fóssil, né? Pode ser bom pro registro fóssil, porque faz aquelas preservações excepcionais, né? Pouco oxigênio, as bactérias dependentes de oxigênio morrem, e aí tem só as não dependentes de oxigênio, e aí essas não são tão boas para decompor. Tá, a gente já falou sobre isso, mas enfim, pouco oxigênio pode ser preservação topzera, só que é ruim para os organismos tudo morrem, porque os organismos precisam de oxigênio, a grande maioria deles. E uma coisa legal, novamente, para o ambiente marinho, uh, ali no início, nos primeiros metros ali da camada do oceano, tu tem muito oxigênio por dissolvido ali, né? Só que daí depois, conforme vai ficando mais profundo, o oxigênio ele vai caindo. E aí tu tem isso aqui que é a zona desaeróbica, que é com pouco oxigênio. Aí isso daqui, geralmente, o que acontece aqui? Ah, os organismos que viviam aqui nessa linha vermelha, eles morreram, eles vieram para cá, daí aqui começou a decomposição, a gente sabe que a decomposição libera muito gás carbônico e consome muito oxigênio. Só que daí depois, mais lá para baixo ainda, depois dessa zona desaeróbica, começa a ter oxigênio de novo. Por quê? Por que que tem oxigênio? Por que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. É, se não souber a resposta, talvez assiste a aula de paleobiogeografia antes. Tem a ver com as correntes oceânicas, spoiler. Tá, mas enfim, vou dar um tempo para pensar. Pensou? Ok. Por quê? Porque lembra que a água de fundo, ela vem lá dos polos? E aquela água lá que está agora no fundo, antes ela estava nos polos, e ela oxigenou, porque ela era uma água de topinho ali. E ela afundou e veio viajando para cá. É basicamente por isso, gente, que essa água aqui do fundo tem mais oxigênio. A salinidade também pode ser um problema, ou não, né? Depende do ponto de vista do que está estudando. Mas enfim, a água doce tem de 0 a 0,5 partes por milhão de sal dissolvido ali na água. A água salobra tem de 0,5 até 30 partes por milhão, enquanto que a água do mar é de 30 partes por milhão a 40 partes por milhão. Geralmente, numa média, fica em 35 a água do mar. E aí, o que tu pode ver, né? A água doce varia pouco, a água salobra varia muito, enquanto que a água do mar varia pouco também. Por que a água salobra é a que mais varia? Bom, porque ora tem o rio que tá ali escoando, né? E aí naquela parte que mistura a água doce com a água do mar, vai ter horas que o rio vai escoar muita água doce, vai ter horas que não vai escoar tanto, e aí vai ter mais influência marinha, que vai deixar a água mais salgada. Basicamente por isso. Daí aqui sobre os organismos. A gente tem organismos eurialinos, que são aqueles que conseguem regular a sua pressão dependendo da salinidade ali que eles estão envolvidos. São organismos que conseguem se regular. E os estenoalinos são os organismos que explodem, que se está numa salinidade que eles não conseguem viver, eles só explodem ou murcham. E a grande maioria dos organismos, curiosamente, é estenoalinos. Então a gente sabe que, né, a salinidade é algo que tem que ficar meio estável ali, né? Senão os organismos vão tudo morrer. E agora, outro fator é a profundidade e luz. Vamos começar falando da luz. A gente sabe que águas mais claras vai ter uma penetração maior de luz, enquanto que águas mais turvas, escuras, com, sei lá, pensa uma água com derramamento de petróleo. A luz não vai conseguir penetrar naquilo ali. Assim, a luz vem até no máximo 200 metros. Só que na real o ápice dela é ali nos primeiros metros da camada de água que tem ali. Mas o que é que tem abaixo da zona fótica? Porque se na zona fótica tem luz, aí vai ter os organismos, as algas, o plâncton fazendo fotossíntese bonitinho, e aí vai ter a grande diversidade. Tem vida abaixo da zona fótica, então? Tem. Claro que tem. Lembra que eu falei dos organismos detritívoros? Então, vai cair bicho morto lá para baixo, matéria orgânica, e vai ter os detritivos se alimentando dessa matéria orgânica, vai ter os necrófagos comendo o que morreu. E são os organismos adaptados a isso, minha gente. Então a vida se adapta ao que dá. E sobre a profundidade, conforme a gente aumenta a profundidade, diminui o oxigênio dissolvido e o gás carbônico. A gente já viu isso, né, naquele gráficozinho lá do oxigênio.
E a gente tem um negócio muito interessante que é a CCD, que é a Zona de Compensação de Carbonato. O que isso significa? Que até 3.000, 4.000 metros, a gente tem um pH e também bastante carbonato de cálcio. E aí, dentro dessa quantidade de metros, a gente tem organismos que conseguem fossilizar e se preservar com carbonato de cálcio. Abaixo disso, minha gente, já está um pH tão zoado, que é um pH ácido, e vai estar com tão pouco carbonato de cálcio, que nada de carbonato de cálcio vai se preservar. Só que de sílica preserva. Fica esse spoiler. E a gente tem organismos que a gente consegue indicar paleobatimetria, que daí podem ser alguns organismos que a gente sabe que, tipo, dependem de uma quantidade X de metros. Corais, por exemplo, por aí vai. Aí tem o substrato. Lembra que a gente já falou dos bentônicos, que podia dividir eles e tudo mais? Então, tem alguns bentônicos que eles precisam se fixar. Então, eles precisam de um substrato duro para fazer essa fixação. Os detritívoros, que são aqueles alimentos detritos, eles não precisam, não necessariamente, eles não querem um substrato duro, porque não tem como eles irem comendo aquela areinha, laminha, para tentar tirar os seus nutrientes. Então, precisa de um substrato mais molengo, uma lama. Enquanto que os escavadores e filtradores, eles precisam de uma areia grossa, porque se a areia for fina, vai entupir as brânquias deles, eles vão morrer, não vão conseguir fazer a filtração deles. Então, esses organismos aí, a gente também pode utilizar eles como indicadores de como é que o substrato estava. Só que, né, o substrato a gente sabe que normalmente os organismos eles se preservam no substrato que eles foram preservados. Não, pera, que eles viviam. Que é o caso disso aqui, né? Quando a gente tem uma assembleia autóctone ou para-autóctone, autóctone é a sem transporte em posição de vida, e a para-autóctone é sem transporte, mas não em posição de vida. Eles são belíssimos, maravilhosos para inferir o substrato, porque eles não foram transportados, eles estão no substrato ao qual eles viviam. Enquanto que o substrato no ambiente continental, bom, a gente sabe que o solo dita quais plantas vão viver, porque tem plantas que dependem de um solo mais ácido, um solo mais, sei lá, me fugiu agora. E as plantas também, uma comunidade de plantas vai ditar qual comunidade de animais vai ter ali, porque os animais precisam se alimentar das plantas, e aí tem os outros animais que se alimentam dos animais que se alimentam das plantas. Então, substrato no ambiente continental também tu consegue ter saber de várias coisas. Aí aqui tem alguns termos interessantes que aparecem no livro do Carvalho, que é estrutura e plano de organização, forma e função. Então, parece tranquilo entender estrutura e plano de organização, né? Como o organismo se estrutura e como ele se organiza. A forma é a forma morfológica que ele tem, e a função é a função que ele faz com essa forma, como ele utiliza as coisas. Só que daí eles falam que a estrutura e plano de organização é algo que tu vê no nível, vamos pensar de novo aqui, ó, raio forte, caiu ontem, fez, grande, estrago. Só que estrutura e plano de organização é algo visto em reino, filo ou divisão, lembra? Divisão das plantas, classe e ordem. Enquanto que a forma é família e gênero. E a função é para espécie. Doido? Muito doido. Mas eu vou trazer isso só para não dizer que eu não trouxe. Aí agora a parte maneira, que são as evidências diretas, coisas que tu pode testar e não são aquelas inferências meio vagas que tá fazendo. Isso aqui é testável, minha gente, é muito doido. Então, a gente tem algumas evidências de comportamento que ficam preservadas no registro fóssil. A gente tem, né, os exemplos aí de simbiose ou comensalismo. Que é isso daí? É basicamente quando os dois organismos estão juntos para benefício mútuo. Então, pensa lá num coral que tem alga associada e a alga faz a fotossíntese, dá um pouquinho de nutriente para o coral, enquanto que o coral fornece abrigo para a alga. A gente tem os exemplos de parasitismo, tem reprodução, tem algo muito maneiro que tem alguns insetos preservados no âmbar que eles estavam no seu momento de cópula. E tem também. Ah, e tem o exemplo de um caracol lá muito louco, que daí ele forma umas pilhas, e a pilha de baixo são fêmeas e a pilha de baixo são machos.
Não, a pilha de baixo são fêmeas, a pilha de cima são machos. E aí, conforme as pilhas crescem, o que era macho antes vai virando fêmea. É muito louco. E aí tem esses organismos fossilizados. E também tem os exemplos de predação, né? Que a gente já discutiu bastante na aula de quinofósseis. E aí tem a paleobioquímica. E aí vamos falar agora de alguns isótopos. Vamos começar pelo oxigênio. A gente sabe que o carbono, o oxigênio 16, ele é o mais abundante, ele é o mais leve, é o isótopo mais leve. Enquanto que o oxigênio 18, ele é o menos abundante e ele é o mais pesado. E abundante quer dizer, tipo, é 99 ponto blá 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 que tem do 16, do 18 é tipo quase nada. E a gente tem, tá, vamos falar aqui do ciclo da evaporação da água. Vamos pensar aqui no ambiente aquático, tá? Então, tá, a água aqui, e aí tá evaporando a água. Tchu, 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 indo para as nuvens. Tu concorda que o que vai evaporar e o que vai vir para cá é o leve? Então, as nuvens vão ser muito enriquecidas, as nuvens, né? A água que evaporou nas nuvens é enriquecida com oxigênio 16. E aí o oceano acaba tendo um pouquinho mais de oxigênio 18. E aí depois, quando chove, retorna e mistura tudo, né? E é um ciclo meio rápido. Só que em momentos que a gente tem calotas polares, elas vão reter o oxigênio 16. Por quê? Porque a calota polar vai, tá, a água vai retornar ali e vai ficar presa em forma de gelo. E aí essa água fica presa durante muito tempo e não retorna esse ciclo bonitinho aqui. Então, aí a gente sabe que quando tem calotas polares, a gente tem mais oxigênio 16 retido no gelo e a água do mar fica muito mais rica no oxigênio 18. Então, tu consegue fazer algumas inferências ambientais com o oxigênio. E a gente tem agora o carbono, que ele também tem dois isótopos. O carbono 12, que é o mais abundante, e o carbono 13, que é o menos abundante. E onde que está esse carbono? O carbono está no gás carbônico, no carbonato de cálcio. Lembra que alguns organismos têm ali os seus esqueletos de carbonato de cálcio? Então, eles vão incorporar o carbono 12 ou carbono 13, depende ali, né, de como está o ambiente, o momento ali. E aí, esses organismos também têm uma influência com o oxigênio, que a gente tinha dito antes lá dos isótopos. Então, tu aplica nessas carapaças, nesses esqueletos. Tá, e o carbono também está em todo material orgânico, né? A química orgânica é a base toda dela é no carbono. E aí, com o carbono, tu consegue fazer algumas inferências em relação aos solos, sobre mudanças na circulação da água, mas ele não é bom para fazer, tipo, paleotemperatura e bagulhos assim. Se tu quer isso, tu vai pro oxigênio. Aí tu pode combar ali as tuas inferências de paleotemperatura, né? Caso o oxigênio possa estar um pouco duvidoso, com aragonita ou nas proporções de estrôncio e sódio. E aí também tem algumas pessoas que falam que pode usar boro e sódio para fazer indicações de salinidade. Só que tá, lembra que eu falei lá no início que a gente ia falar de alguns problemas? Vamos falar dos problemas agora. Bom, primeiro as pirâmides alimentares, né? A gente sabe que no continente a gente tem uma grande biomassa de produtores primários, porque elas têm as plantas são muito grandes e elas vivem muito tempo. E aí depois uma menor quantidade de biomassa de herbívoros, depois uma menor quantidade de biomassa de carnívoros primários, e depois de carnívoros secundários e por aí vai. Só que no mar essa pirâmide é ao contrário, porque a gente tem uma biomassa, ou seja, tipo um peso muito pequeno de produtores primários, porque eles são muito pitucos. E eles se renovam muito rápido, eles não têm uma duração de vida tão grande quanto as plantas no ambiente continental. E aí depois aumenta um pouquinho dos organismos que consomem, os organismos primários, os produtores primários e por aí vai. E aí depois que vão consumir os outros, já ficam aí uns predadores e aí os predadores secundários. Então no mar a pirâmide alimentar ela é diferenciada. A gente tem organismos que são endotérmicos, ou seja, eles utilizam o alimento para regular sua temperatura corporal, ou seja, grande parte do alimento que ele come vai para o metabolismo. E pouco alimento vai para a geração de novos tecidos e por aí vai.
Então eles precisam se alimentar muito para conseguir, né, regular ali, o metabolismo e ir para a geração de tecidos. Então precisa ter no caso de um organismo que ele é um predador, precisa ter muitas presas para suprir as necessidades energéticas desse predador. E no caso de um ectotérmico, que é aquele que usa, por exemplo, pensa ali no réptil que usa o sol para se manter aquecido e manter a sua temperatura corporal, o alimento que ele está comendo pode ir para a geração de novos tecidos, de boaça, porque ele não tem que usar grande parte do metabolismo. Então ele se alimenta muito menos. Tanto é que a gente sabe que, sei lá, uma cobra, por exemplo, come um bicho e fica um tempão ali digerindo. Então ele se alimenta mais, se alimenta menos, quer dizer, e esse daqui se alimenta mais. Então, a quantidade de presas que tem que ter para um predador ectotérmico é menor. E uma coisa que eu esqueci de falar no outro slide, a quantidade de nutriente, biomassa que vai de um nível trófico para o outro é sempre menor. Porque assim, pensa, a planta está usando seus nutrientes para si. Então ela deixa poucos nutrientes disponíveis para o organismo que vai comer ela. Mas aí ele comeu a planta e aí ele vai utilizar grande parte desses nutrientes para o seu metabolismo e para suas próprias funções e vai deixar menos nutriente ainda para o predador que vai consumir o organismo que consumiu aquela planta e por aí vai. É importante dizer isso que eu esqueci. Daqui uma coisa interessante, a galera tentou ver se os dinossauros eles seriam endotérmicos ou ectotérmicos a partir do registro fóssil. Então começaram a ver, esse dinossauro aqui predador. Ao redor dele, o que tinha de presa, de fossilizado ali, né? Daí tinha bastante presa para o predador. Aí falaram que os dinossauros, então, eles eram endotérmicos. Só que a gente sabe que isso tem alguns problemas, né, de fazer umas inferências assim. Porque, primeiro, a gente sabe que o registro fóssil é extremamente incompleto, então pode haver tendenciamentos daquela quantidade de presas e predadores. E também foi achado um afloramento onde tinha muitos dinossauros que seriam predadores, né, uma espécie de dinossauro predador, e poucas presas. Então, tipo, ou tá extremamente incompleto o registro, né, que é a hipótese, ou aqueles dinossauros predadores estavam, tipo, praticando canibalismo, porque eles eram da mesma espécie. Aí tá, de novo aqui, né? A galera tentou aplicar alguns dos conceitos da ecologia atual para o registro fóssil. Tentaram ver ali a sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? É basicamente um ambiente que está ali meio devastado, ou sofreu algum problema, e inicialmente vão vir organismos que eles têm uma estratégia R, que é eles crescem rápido e se reproduzem rápido e vivem menos. E aí eles colonizam aquele ambiente, começam a modificar o ambiente, deixando propício para uma outra comunidade que vai chegar depois. E essa comunidade que chega depois só chegou graças aos primeiros. E aí depois começa a estabelecer organismos com a estratégia K, que eles vivem mais e se reproduzem menos. Eles são bem característicos de ambientes estáveis. Tentaram aplicar para o registro fóssil, né? Só que daí a gente tem de novo os problemas. O registro fóssil é incompleto. E essas coisas de sucessão ecológica é algo que se dá em meses a anos. E o registro fóssil, as camadas, tipo, pô, é separado por muito tempo. Então não tem muito como fazer uma sucessão ecológica numa camada que ela é individualizada em muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então também tem as suas falhas de tentar aplicar isso ao registro fóssil. A competição, né? Também gerou problema. A galera tentou ver a competição exclusiva, que é aquela que tu exclui um organismo, tipo, eles estão disputando um nicho, e aí ou um vai matar o outro, ou o outro vai ter que achar um outro nicho para ele ocupar. Só que, de novo, isso é algo rápido. E o registro fóssil tem muito tempo condensado naquela camada. Então fica muito difícil de tu ver se aquilo ali foi uma competição exclusiva ou não. Então, aí tem algumas problemáticas de tentar ver alguns conceitos de ecologia que são atuais
tentar aplicar para ecologia fóssil, para paleoecologia. Tá, mas então se não dá para botar nada lá da paleoecologia, da ecologia na paleoecologia, do que a paleoecologia vai ser feita então? Bom, tem uma coisa interessante, que é a paleoecologia evolutiva. Tentaram entender qual é o padrão da vida. Se por que que a gente tinha uma diversidade antes, e aí depois foi tendo uma outra diversidade, daí a galera começou a estudar sobre isso, né? Aí o que que eles chegaram à conclusão era que inicialmente a gente tinha uma diversidade baixa, e depois essa diversidade foi aumentando ao longo dos períodos geológicos ali, né? Ao longo da idade da Terra. A gente pode separar, então, as nossas faunas marinhas aí em três, né? Tipo, de mudança, assim, de diversidade e tudo mais. A primeira, que seria uma fauna cambriana, que é, ela basicamente era composta por crinoides, por moluscos arcaicos, por braquiópodes inarticulados e trilobitas. E aí depois, né, teve uma grande mudança e um grande boom ali de diversidade, que a gente começou a ter estrelas marinhas, a gente começou a ter briozoários, cefalópodes, que inclusive os cefalópodes eles eram os grandes predadores nesse momento, enquanto que aqui na fauna cambriana era o Anomalocaris, era um bicho muito doido. E aí depois teve também uma mudança de novo, né, em diversidade, que daí a gente começou a ter os peixes ali como os predadores, os crustáceos, equinodermas, briozoários e por aí vai. Daí essa diversidade foi mudando. Daí a galera tenta explicar por que a diversidade mudou. O que é que fez essa mudança? Só que, de novo, a gente tem tendenciamentos. Que, bom, a gente já falou na aula de taxonomia que os organismos mortos mais recentes, eles contribuem muito mais para aquela assembleia do que os organismos mortos há mais tempo. Então, né, tem essa problemática que os recentes contribuem mais, porque os antigos já foram destruídos. Além disso, as rochas expostas são as rochas que chamam mais atenção. E aí os paleontólogos vão estudar aquelas rochas que estão expostas normalmente. E também a questão da preservação. Nem todo mundo vai se preservar. Então, será que o que tu está dizendo que era uma comunidade antiga realmente ela está completa? Será que tu não perdeu muita informação só por causa de preservação? Aí uns insights interessantes que a paleoecologia evolutiva pode nos trazer é o primeiro a tendência onshore e offshore, que os caras tentaram analisar aonde que os táxons marinhos surgiam. Se era tipo num ambiente mais costeiro ou se era num ambiente tipo um marinho mais sem muita ação das ondas. E eles descobriram que era no onshore, que é esse costeiro com ação das ondas bem intensa. E no offshore tinha os táxons que eles eram mais antigos, digamos assim. E aí tentam explicar isso do porquê, sabe? Uma das hipóteses é que pode ser que o onshore force os organismos a se adaptarem muito mais rápido, porque é muito intenso, e o offshore é mais suave, aí vai para lá quem já está bem adaptado. E tem o tiring também, que é o quanto que os organismos conseguiram escavar esse substrato. Então, inicialmente, os organismos escavavam pouco o substrato ali no marinho, né? E aí, depois, com o passar também do tempo, eles foram escavando mais, explorando esse novo nicho. Aí tem a escalação, que é a coevolução, que a gente já falou ali, né? Que aí a gente já falou no. Acho que foi na aula de evolução que eu falei sobre a hipótese da rainha vermelha. Que daí os organismos precisam coevoluir. Um se torna um predador mais hardcore, e aí a presa precisa desenvolver algo, e por aí vai. E aí também tem a análise ali da carninha disponível para comer. Inicialmente os organismos eles não tinham muita carninha, eram tipo só umas coisas duras e não muito comestíveis. E aí depois começaram a surgir organismos com mais carninha, e aí com isso começou a surgir mais predadores. E tem também um negócio interessante que é a estase coordenada. A gente já falou da estase também na aula de evolução. E eles dizem que, tipo, na real, não é. Tem as comunidades que podem fazer essa estase coordenada, e aí, do nada, as comunidades podem ter aquele ponto em que elas se diversificam muito. E é isso que tinha pra aula de hoje, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender certinho. E é isso, abraços, bom estudo, falou!